Agora vamos estudar dois temas importantes dentro dos conhecimentos específicos para o cargo de inspeção de equipamentos e instalações no concurso da ANSA. Os temas são aço-carbono e o diagrama de equilíbrio, e também hidrostática. Primeiro vamos falar sobre o aço-carbono. O aço-carbono é uma liga metálica formada basicamente por ferro e carbono. O carbono é o principal elemento de liga presente no aço, e sua quantidade influencia diretamente as propriedades mecânicas do material, como resistência, dureza e ductilidade. De maneira geral, os aços carbono são classificados de acordo com a quantidade de carbono presente na liga. Quando o aço possui baixo teor de carbono, normalmente até cerca de 0,25%, ele é chamado de aço de baixo carbono. Esse tipo de aço apresenta boa ductilidade, boa soldabilidade e é amplamente utilizado na fabricação de chapas, estruturas metálicas, tubulações e componentes industriais. Quando o teor de carbono está entre aproximadamente 0,25% e 0,60%, temos o aço de médio carbono. Esse tipo de aço apresenta maior resistência mecânica e é muito utilizado em peças que precisam suportar esforços maiores, como eixos, engrenagens e componentes estruturais. Já os aços com teor de carbono acima de aproximadamente 0,60% são chamados de aços de alto carbono. Esses materiais apresentam alta dureza e resistência ao desgaste, sendo utilizados em ferramentas, molas e componentes que precisam de maior resistência. Agora vamos entender o que é o diagrama de equilíbrio do ferro-carbono. O diagrama de equilíbrio ferro-carbono é um gráfico que mostra as fases presentes na liga ferro-carbono em diferentes temperaturas e diferentes porcentagens de carbono. Esse diagrama é muito importante na metalurgia porque permite compreender como a estrutura do aço se transforma quando ele é aquecido ou resfriado. No diagrama ferro-carbono aparecem diversas fases importantes. Entre elas podemos destacar a ferrita, a austenita e a cementita. A ferrita é uma fase rica em ferro com pequena quantidade de carbono dissolvido. Ela apresenta baixa dureza e boa ductilidade. A austenita é uma fase que se forma em temperaturas mais elevadas e possui maior capacidade de dissolver carbono em sua estrutura. Essa fase é muito importante nos tratamentos térmicos dos aços. Já a cementita é um composto formado por ferro e carbono, conhecido como carbeto de ferro. A cementita apresenta alta dureza e contribui para aumentar a resistência do aço. Outra estrutura importante é a perlita, que é formada por uma mistura de ferrita e cementita. Essa estrutura aparece quando o aço passa por determinados processos de resfriamento. O conhecimento do diagrama ferro-carbono permite compreender processos como têmpera, recozimento e normalização, que são tratamentos térmicos utilizados para modificar as propriedades mecânicas do aço. Na área de inspeção de equipamentos e instalações, esse conhecimento é importante porque muitos equipamentos industriais são fabricados com aço-carbono. Saber como o material se comporta em diferentes temperaturas ajuda a entender problemas como fragilização, desgaste e falhas estruturais. Agora vamos para o segundo tema da aula, que é hidrostática. A hidrostática é um ramo da física que estuda os líquidos em repouso e as forças que atuam nesses líquidos. Esse tema é extremamente importante em sistemas industriais que envolvem reservatórios, tubulações, tanques, vasos de pressão e sistemas hidráulicos. Um dos conceitos fundamentais da hidrostática é o conceito de pressão. A pressão é definida como a força exercida sobre uma determinada área. Em líquidos em repouso, a pressão depende da profundidade do líquido, da densidade do fluido e da aceleração da gravidade. Isso significa que quanto maior a profundidade dentro de um líquido, maior será a pressão exercida por esse líquido. Um exemplo simples é o caso de um reservatório de água. A pressão na parte inferior do reservatório é maior do que na parte superior, porque existe uma coluna de líquido exercendo força sobre os pontos mais baixos. Outro conceito importante da hidrostática é o princípio de Pascal. O princípio de Pascal afirma que quando uma pressão é aplicada a um fluido em equilíbrio dentro de um recipiente fechado, essa pressão é transmitida igualmente para todos os pontos do fluido e para as paredes do recipiente. Esse princípio é utilizado em diversos equipamentos hidráulicos, como prensas hidráulicas, macacos hidráulicos e sistemas de freios hidráulicos. Outro princípio importante é o princípio de Arquimedes. Esse princípio afirma que todo corpo mergulhado em um fluido
sofre uma força vertical para cima chamada empuxo. Essa força é igual ao peso do volume de fluido deslocado pelo corpo. Esse fenômeno explica, por exemplo, por que alguns objetos flutuam na água enquanto outros afundam. Na prática industrial, os conceitos de hidrostática são fundamentais para o dimensionamento de tanques, cálculo de pressão em tubulações, funcionamento de sistemas hidráulicos e avaliação da integridade estrutural de equipamentos que armazenam líquidos. Durante uma inspeção de equipamentos e instalações, o profissional pode precisar avaliar níveis de líquidos, pressão em reservatórios, funcionamento de válvulas e integridade de estruturas submetidas à pressão hidrostática. Portanto, para o concurso da ANSA, é importante compreender que o aço carbono é uma liga formada principalmente por ferro e carbono e que suas propriedades dependem da quantidade de carbono e da estrutura interna do material, representada no diagrama de equilíbrio ferro-carbono. Já a hidrostática estuda o comportamento dos líquidos em repouso, abordando conceitos como pressão, princípio de Pascal e princípio de Arquimedes, que são fundamentais para compreender o funcionamento de diversos sistemas industriais. Agora vamos falar sobre noções de eletricidade. A eletricidade é um ramo da física que estuda os fenômenos relacionados às cargas elétricas. Ela está presente em praticamente todos os sistemas industriais, equipamentos, máquinas e instalações. Para entender a eletricidade, precisamos começar pelo conceito de carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade fundamental da matéria. Existem dois tipos de carga elétrica: carga positiva e carga negativa. Os prótons possuem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa. Quando existe um movimento ordenado de elétrons em um material condutor, ocorre o que chamamos de corrente elétrica. A corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas que percorre um condutor. A unidade de medida da corrente elétrica no sistema internacional é o ampere, representado pela letra A. Outro conceito fundamental é a diferença de potencial elétrico, também chamada de tensão elétrica ou voltagem. A tensão elétrica representa a força que impulsiona os elétrons através de um condutor. A unidade de medida da tensão elétrica é o volt, representado pela letra V. Também temos o conceito de resistência elétrica. A resistência é a oposição que um material apresenta à passagem da corrente elétrica. Quanto maior a resistência de um material, mais difícil será a passagem da corrente elétrica. A unidade de resistência no sistema internacional é o ohm. Esses três conceitos estão relacionados pela chamada Lei de Ohm. Essa lei estabelece que a tensão elétrica é igual ao produto da resistência pela corrente elétrica. Esse princípio é muito utilizado na análise de circuitos elétricos. Nos sistemas industriais, a eletricidade é utilizada para alimentar motores elétricos, sistemas de iluminação, sensores, painéis de controle, instrumentos de medição e diversos equipamentos automatizados. Por isso, para profissionais que trabalham com inspeção de equipamentos e instalações, é importante compreender conceitos básicos de eletricidade, pois muitos sistemas dependem de energia elétrica para funcionar corretamente. Durante inspeções técnicas, podem ser avaliados aspectos como integridade de cabos elétricos, funcionamento de motores, aquecimento em componentes elétricos, conexões, aterramento e segurança das instalações elétricas. Agora vamos para o segundo tema da aula, que são as ondas mecânicas e eletromagnéticas. As ondas são perturbações que se propagam em um meio ou no espaço transportando energia, mas sem transportar matéria. As ondas podem ser classificadas de várias formas, e uma das classificações mais importantes distingue ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. As ondas mecânicas são aquelas que precisam de um meio material para se propagar. Isso significa que elas dependem da presença de matéria, como sólidos, líquidos ou gases. Um exemplo muito conhecido de onda mecânica é o som. O som se propaga através de vibrações no ar ou em outros meios materiais. Quando um objeto vibra, ele provoca compressões e rarefações no meio ao seu redor, gerando ondas sonoras que podem ser percebidas pelo ouvido humano. Outros exemplos de ondas mecânicas são as ondas na superfície da água, ondas em cordas e vibrações em estruturas. Na indústria, as ondas mecânicas também estão relacionadas a fenômenos como vibração de máquinas e análise de ultrassom utilizada em ensaios não destrutivos para detectar falhas em materiais.
Já as ondas eletromagnéticas são diferentes porque não precisam de um meio material para se propagar. Elas podem se deslocar inclusive no vácuo. Essas ondas são formadas pela combinação de campos elétricos e campos magnéticos que se propagam no espaço. Entre os exemplos de ondas eletromagnéticas podemos citar as ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelha, luz visível, radiação ultravioleta, raios X e raios gama. A luz visível, por exemplo, é uma forma de onda eletromagnética que pode ser percebida pelos nossos olhos. Na área industrial, ondas eletromagnéticas são utilizadas em diversos equipamentos e tecnologias, como sistemas de comunicação, sensores, instrumentos de medição e métodos de inspeção. Um exemplo é o uso de raios X para a inspeção de estruturas metálicas ou soldas, permitindo identificar falhas internas sem precisar desmontar o equipamento. Outro exemplo é o uso de sensores e sistemas eletrônicos que utilizam radiação eletromagnética para medir distância, temperatura ou detectar objetos. Portanto, para o concurso da ANSA, é importante compreender que a eletricidade está relacionada ao movimento de cargas elétricas e envolve conceitos como corrente elétrica, tensão e resistência. Também é importante entender que as ondas são formas de propagação de energia. As ondas mecânicas dependem de um meio material para se propagarem, enquanto as ondas eletromagnéticas podem se propagar inclusive no vácuo. Esses conhecimentos ajudam o profissional a compreender diversos fenômenos presentes em equipamentos industriais, sistemas elétricos e tecnologias utilizadas na inspeção e no monitoramento de instalações. Vamos estudar agora são reações de oxirredução e noções de ensaios não destrutivos. Primeiro vamos falar sobre as reações de oxirredução. As reações de oxirredução, também chamadas de reações redox, são reações químicas nas quais ocorre transferência de elétrons entre as substâncias que participam da reação. Nesse tipo de reação sempre ocorrem dois processos ao mesmo tempo, a oxidação e a redução. A oxidação é o processo no qual uma substância perde elétrons. Já a redução é o processo no qual uma substância ganha elétrons. Como os elétrons que uma substância perde precisam ser recebidos por outra substância, a oxidação e a redução sempre acontecem simultaneamente dentro de uma reação química. A substância que perde elétrons sofre oxidação e é chamada de agente redutor. Já a substância que ganha elétrons sofre redução e é chamada de agente oxidante. Um exemplo bastante comum de reação de oxirredução ocorre no processo de corrosão dos metais. Quando o ferro entra em contato com o oxigênio e com a umidade do ambiente, ocorre uma reação química que leva à formação do óxido de ferro, conhecido popularmente como ferrugem. Nesse processo, o ferro perde elétrons, ou seja, sofre oxidação, enquanto o oxigênio ganha elétrons, sofrendo redução. Esse tipo de reação é extremamente importante na área industrial, pois a corrosão pode causar danos significativos em equipamentos, tubulações, tanques e estruturas metálicas. Por isso, em ambientes industriais são utilizados diversos métodos de proteção contra a corrosão, como pinturas protetoras, galvanização, utilização de ligas metálicas resistentes e sistemas de proteção catódica. O entendimento das reações de oxirredução ajuda os profissionais da área técnica a compreender os processos químicos envolvidos na degradação de materiais e a importância das medidas de proteção contra a corrosão. Agora vamos para o segundo tema da aula, que são as noções de ensaios não destrutivos. Os ensaios não destrutivos, também conhecidos pela sigla END, são métodos de inspeção utilizados para avaliar as condições de materiais, peças ou estruturas sem causar danos ao objeto analisado. Esses ensaios são muito utilizados em indústrias como petróleo e gás, construção civil, metalurgia, geração de energia, indústria naval e diversas outras áreas que utilizam equipamentos e estruturas metálicas. A principal vantagem dos ensaios não destrutivos é que eles permitem identificar defeitos, falhas ou descontinuidades nos materiais sem comprometer o funcionamento da peça ou da estrutura. Entre os métodos mais comuns de ensaios não destrutivos podemos destacar o ensaio visual. O ensaio visual é o método mais simples e também um dos mais utilizados. Ele consiste na inspeção direta da superfície de um material ou equipamento, procurando identificar trincas, corrosão, deformações, vazamentos ou outros sinais visíveis de falha. Outro método bastante utilizado é o ensaio por líquido penetrante.
Nesse método é aplicado um líquido especial na superfície da peça. Esse líquido penetra em pequenas trincas ou descontinuidades existentes na superfície. Depois de um processo de limpeza e aplicação de revelador, as falhas ficam evidentes, facilitando sua identificação. Também existe o ensaio por partículas magnéticas, utilizado principalmente em materiais ferromagnéticos. Nesse método é aplicado um campo magnético na peça e partículas magnéticas são espalhadas sobre a superfície. Caso existam descontinuidades, as partículas se acumulam nesses pontos, revelando a presença de defeitos. Outro método importante é o ensaio por ultrassom. Nesse tipo de ensaio são utilizadas ondas ultrassônicas que se propagam através do material. Quando essas ondas encontram uma descontinuidade interna, como uma trinca ou inclusão, ocorre reflexão da onda, permitindo identificar a posição e o tamanho do defeito. Também podemos citar o ensaio por radiografia industrial, que utiliza raios X ou radiação gama para analisar o interior de materiais. Esse método permite identificar falhas internas em soldas, estruturas metálicas e componentes industriais. Na área de inspeção de equipamentos e instalações, os ensaios não destrutivos são extremamente importantes para garantir a integridade estrutural e a segurança operacional. Esses métodos permitem detectar problemas antes que eles evoluam para falhas graves, ajudando na manutenção preventiva e na avaliação da vida útil de equipamentos. Portanto, para o concurso da ANSA, é importante compreender que as reações de oxirredução envolvem transferência de elétrons entre substâncias, sendo responsáveis por fenômenos como a corrosão dos metais. Também é fundamental conhecer as noções de ensaios não destrutivos, que são técnicas utilizadas para avaliar materiais e estruturas sem causar danos, permitindo identificar defeitos e garantir a segurança e a confiabilidade de equipamentos industriais.